Bora começar então com este rapaz que está na tela, que eu já cheguei bem, já cheguei errando o nome, maravilhoso, né? Mas o São Paulo encaminhou a contratação de Danielzinho do Mirassol, meia de 31 anos, está por mínimos detalhes para fechar com o São Paulo Futebol Clube. Ele que pode jogar como meia central, pode jogar também como volante, está por detalhes, portanto, de jogar no Tricolor Paulista em 2026. Seria a primeira contratação pensando na próxima temporada do São Paulo, que estava observando já alguns nomes, né, tentando ali algumas possibilidades, e chega próximo aí de Danielzinho. Ele, que é do Mirassol, né, tem contrato até o final desse ano, não vai renovar, e aí o São Paulo fez uma oferta de 2 anos de contrato pelo meia, e aí, portanto, encaminhou a sua contratação. 50 jogos essa temporada, 49 em 2024, 46 em 2023. Jogador que pelo menos tem uma constância aí, né, Matheus, de jogos, tudo mais. Ainda não está fechado, porque não está assinado, mas é um jogador aí que está muito bem encaminhado para jogar no São Paulo, Matheus. Com certeza, eu acho que isso, Gabi, é uma das coisas mais importantes que essa diretoria deve prezar para 2025, o jogador que tenha constância. A gente percebe que no time do São Paulo, a nossa principal luta é para que o jogador entre em campo. Se a gente pegar o nosso plantel de 2025, perceberemos que muito além dos 70 desfalques que tivemos ao longo do ano, e hoje se fez uma matéria maravilhosa sobre essa questão, a gente tem que priorizar justamente jogadores que sejam viáveis. E nesse sentido, eu acho que Danielzinho é um bom nome. Acredito que o time do Mirassol em si é um time de operários. Lógico que a gente não vai achar que o São Paulo, nesta janela, vai atrás de grandes nomes de destaques, como já fez no passado, com investimentos que causaram, inclusive, certos prejuízos às finanças do clube. Eu acho que é um bom nome e a principal questão é justamente essa. É de ele ter disputado muitos jogos ao longo da temporada. É claro que aqui a gente não está priorizando os jogadores que tenham mais entrada em campo do que joguem bola. A gente está falando de São Paulo Futebol Clube, mas diante da situação que a gente vive, que a gente vê que o São Paulo está atualmente, eu acho, Gabriel, que é um bom nome para 2026. Exatamente. Eu sou da mesma opinião, assim, não sou um especialista em Danielzinho, né? Não sou um grande acompanhador da carreira, né, do meia do Mirassol, 31 anos, é uma boa temporada que ele faz. Eu geralmente tenho sempre esses asteriscos, né, com o jogador que tem apenas uma única boa temporada, mas é um pouco da viabilidade de mercado que tem o São Paulo, a gente vai falar depois da questão do Pochettino também, né, e aí consegue encaminhar essa contratação. Eu gosto especialmente da pontualidade da contratação por ser um jogador livre no mercado, né? Não vai renovar com o Mirassol, aí o São Paulo consegue ofertar uma boa condição, né? É um clube grande, um clube gigante do futebol brasileiro, então isso atrai o jogador e até de acordo com a informação que foi do Jorge Nicola, deixando os créditos aí, né, que passou a informação dessa negociação primeiramente, o próprio Corinthians estava de olho, né? Então é um jogador aí que tinha duas possibilidades de mercado e opta pelo São Paulo Futebol Clube, né? Conversei há pouco aqui com o empresário dele, ele ainda não confirma, né? Tá fazendo aquele famoso mistério, porque ainda não tem nada assinado, tem últimos detalhes, mas no São Paulo já se fala, então já se considera aí como o primeiro reforço para a próxima temporada, Mateusão. E é uma posição, né? Meia central barra volante, pode jogar de segundo volante barra meia, que é o que o Marcos Antônio vem fazendo praticamente na atual temporada. Tá faltando um cara mesmo, né? Sim, Gabi. Ainda mais que em muitas oportunidades a gente teve que contar com a ausência do Marcos Antônio. E uma coisa que você falou que eu acho importante também de o torcedor perceber é que, lógico, a gente não pode apostar em um jogador de uma temporada apenas. A gente tem, por exemplo, duas situações em que o São Paulo se deu muito mal com jogadores de uma única temporada, que são Nicão, que já chegou assumindo a camisa 10 do São Paulo, e a gente viu o que foi ele no Tricolor Paulista, e além dele, a gente pode passar um pouco ao passado também, para lembrar de Pablo Felipe, atacante que veio do Atlético Paranaense após uma grande temporada, que era disputado também pelo Flamengo, e no São Paulo a gente viu no que deu. Mas a diferença entre esses atletas
e o Danielzinho é justamente a questão de estar livre no mercado. Enquanto com Pablo Felipe, o São Paulo dispendiou praticamente 7 milhões de euros, e com o Nicão também houve um investimento vultoso para a sua contratação. É um jogador que chega já para jogar, fez uma temporada boa pelo Mirassol, que iria disputar a Libertadores diretamente, e se ele chegar realmente, opta pelo São Paulo, que a gente sabe ainda está na incerteza de talvez ir, diante do cenário, inclusive, está sendo prejudicado na Copa do Brasil, mas eu acredito que seja um jogador que, diante das circunstâncias de mercado, pelo fato de vir livre, será uma contratação que a gente vai pagar para ver, mas acredito que já de antemão já deva para falar que, pela posição, pelos valores, com certeza é uma boa contratação, Gabi. Exatamente, né? Danielzinho, então, 31 anos, para quem está chegando agora, encaminhado por detalhes de ser a primeira contratação do São Paulo, 50 partidas jogadas e 3 assistências pelo Mirassol em 2025. São Paulo que quer fechar 5 contratações nesse ciclo de janela, pode ser que estenda um pouco a janela também para o mês de janeiro, né? Pela necessidade aí. Ainda espera uma definição em relação à Copa Libertadores, né? Espera aí a Copa do Brasil. Os dois times que precisavam, né, ganhar aí para o São Paulo poder avançar para a pré perderam o jogo de ida, e eu estou falando de Cruzeiro e Fluminense, mas tem todo um jogo de volta para a gente avaliar também. E aí, para passar um pouco da trajetória também do Danielzinho, né, acho que vale a gente assim pontuar. Ele é um jogador que ele está acostumado com esse interior paulista, né? Ele chegou no Mirassol, portanto, é um jogador ali que fez uma temporada de extrema confiança com o técnico Rafael Guanais. Ele veio do Novo Horizontino, chegou no Mirassol em 2023. Anteriormente, jogou no Sampaio Correia, Linense, Coimbra, Oeste e outros clubes aí do interior paulista. 31 anos, então, ele iniciou a sua carreira no Itapirense, né? E aí, em 2012, ele foi para o Atlético Mineiro, que foi o primeiro assim, grande clube, né? E não é um demérito aos outros, mas foi o primeiro grande clube da sua carreira, e aí depois ele rodou por empréstimos e agora numa ascensão no interior paulista, né? É um nome que foi levantado pelo scout do São Paulo, e aí o São Paulo, então, encaminha essa contratação. A gente não tem ainda informação de salários, é tudo muito recente, né? Qual que é a base contratual, mas está encaminhado para jogar no São Paulo Futebol Clube. E jogou no Mirassol, que fez uma campanha muito boa também esse ano, né, Matheus? É sempre importante a gente considerar. Eu sei que tem uma diferença, tem de jogar no Mirassol e jogar no São Paulo, concordo com isso, concordo com quem sempre aponta esse fato, mas não dá para não considerar o ano que fez o Mirassol, né? Fez um ano extremamente sólido, né? Um ano de muita, assim, muita consistência em casa, principalmente, não perdeu em casa, é o único time que não perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é difícil jogar no Maião, né? E ele foi titular naquele jogo contra o São Paulo, que foi 3-0, e ele abriu caminhos, né? Tudo bem que a zaga do São Paulo estava horrorosa, mas ele foi titular, né? E jogou muito bem naquele jogo também. Com certeza, inclusive contra o Mirassol a gente teve 2 reveses. É imperioso lembrar que no Morumbi o Mirassol também venceu o São Paulo. E é lógico que a gente tem que avaliar a circunstância de ser um time encaixado, um time bem montado. Esse Mirassol de 2025 veio a surpreender muita gente. E a gente tem que perceber que é um jogador voluntarioso, um jogador que nas partidas em que eu pude acompanhar, eu gostei do futebol dele. Eu acredito que esse tipo de aposta deva ser a vertente do São Paulo para o ano que vem. E eu acho que as fichas que foram depositadas nele são interessantes, uma vez que essa temporada foi realmente uma boa temporada, tanto dele quanto do Mirassol. E eu espero que ele possa não sentir o peso da camisa. A despeito de ele já ter passado 31 anos de carreira, ou 31 anos de vida, a carreira não ter tantos grandes clubes assim, mas a gente não pode deixar de pensar em alguns outros exemplos, como é o próprio Mineiro, que veio do Goiás, ou na mesma época, né, veio o Mineiro, veio o Josué, veio o zagueiro, qual é o nome dele, Gabi? Nessa mesma época, Aham. em 2005, você disse? Sim, campeão da Libertadores e do Mineiro, Mundial pelo São Josué, Paulo. Fabão, Fabão Cruz, também muitos joga. jogadores Havia aí. muitos jogadores Não que sou vêm dessa época, Matheusão, mas sei, sei o time.
Com certeza, então o Fabão também, que era um zagueiro que veio de um time relativamente baixo, já tinha a idade, né, avançada, mas a gente tem que considerar isso. O São Paulo tem essa visão agora de mercado, eu acredito que seja uma visão importante e talvez essa aposta seja que vá surpreender muita gente para 2026. Eu acredito que seja uma boa contratação mesmo, Gabi.